Graça e paz, boa noite. Amém. Quantos vieram preparados para aprender mais da palavra de Deus, para crescer juntos aqui na palavra? Quantos vieram entusiasmados com a expectativa do melhor? Digam amém com força. Amém, glória a Deus. Aleluia. Bom, nós estamos na série Fundamentados na Palavra. Banco 3, cena 1. Tá ótimo, pode ser rosa. Banco 3, cena 1. Aí. Então, nós estamos na série Fundamentados na Palavra. E hoje, dentro da nossa série, a gente vai abordar sobre o tema A Vida pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, que o Senhor venha nos conduzir na sua sabedoria. Senhor, que oportunidade temos de ouvir a sua palavra. Que oportunidade temos de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, nos perdoa pelas nossas fraquezas e pecados. Perdoa, Deus, pela pequenez, Deus, do nosso homem, Deus. Deus que é frágil, que é falho. E, Senhor, obrigado pela sua misericórdia, que nos permite estar aqui hoje, aprendendo a sua palavra, em comunhão com os nossos amigos, irmãos, com a nossa família espiritual. Senhor Jesus, nós estamos aqui porque nós cremos numa mudança de vida pela palavra. Nós cremos em uma vida poderosa em Deus. Deus, nós estamos aqui porque acreditamos no poder da sua palavra, do Evangelho. Senhor, nós estamos aqui porque cremos em um Deus que é real, que se manifesta, que se movimenta, que age em nosso meio. Nós cremos nisso, Senhor. Deus, nós clamamos nesse momento por respostas através da palavra. Eu clamo nesse momento, Deus, por uma nova chama dentro de cada um que está aqui. Deus, estamos buscando sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Queremos derramar do Teu poder, da Tua unção. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Senhor Jesus, não queremos ser como os fariseus que conheciam a palavra, mas eram frios, porque eram mais aqueles que conheciam, mas não praticavam. Deus, eles tinham a leitura da palavra, tinham ali, Deus, os rudimentos que praticavam, mas eles estavam mortos no relacionamento, não tinham intimidade, não tinham vida com Deus, não tinha, Deus, seu coração inclinado, ó Deus, para intimidade com Deus. Senhor Jesus, nós queremos ir além da religião, Pai. Deus, nós queremos ir muito além, Deus, de simplesmente conhecer a palavra, nós queremos viver a palavra. Senhor Jesus, usa-nos poderosamente. Estamos aqui para sermos desafiados, estamos aqui para sermos exortados, estamos aqui para crescermos, Deus, na sua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Dá uma salva de palmas com força. Amém. Então, na semana passada, nós abordamos, dentro da série também, Fundamentados na Palavra, trazendo vários pontos do Antigo Testamento que apontam para o Novo Testamento, vários pontos do Antigo Testamento, da Velha Aliança, que apontavam para a graça, que apontavam para Jesus, que apontavam para o nosso Cordeiro Pascal. Hoje nós vamos celebrar a Páscoa, a ceia, e a ceia é a Páscoa, certo? Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, hoje nós vamos pegar uma breve recapitulação sobre o que falamos na semana passada, para entrarmos no nosso tema de hoje, a vida pelo Espírito Santo. Amém? Então, Hebreus 10, 1, mais uma vez, eu quero ler com vocês, para que jamais essa palavra saia do coração de vocês. A Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, ela é perfeita, ela dialoga entre si. Então, a palavra mostra, a lei é apenas uma sombra dos benefícios que virão, não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos benefícios, sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então aqui a Bíblia está nos mostrando que a lei, ela era sombra, ela era algo que nos mostrava o que viria a acontecer através de Jesus. Todos os profetas, quando falavam, aquilo que eles falavam direcionavam também para a figura de Cristo que viria. Da mesma forma,
todo o Antigo Testamento do povo saindo do Egito, passando pelo deserto, entrando na Terra Prometida, nós começamos a ver várias evidências, vários apontamentos direcionando para a figura de Jesus Cristo que viria. Então, nós entendemos, na semana passada, que para ser salvo da antiga vida no Egito, foi necessário que aquele povo, o povo de Israel, colocasse a fé no sangue de um cordeiro, porque eles tiveram que passar o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, não é isso? Para que então pudesse passar ali e todos os primogênitos das casas que não tivessem o sangue nos umbrais seriam mortos. E esse seria o último milagre para que então o povo pudesse ser liberado do Egito para seguir para a Terra Prometida. Logo, naquela noite, o Senhor Deus deu uma orientação a Moisés, através do qual o povo teria que fazer o quê? Pegar um cordeiro, cada um, não é isso? Pegar um cordeiro ou um cabrito, no caso. Fazer um sacrifício daquele cordeiro. Pegar o sangue daquele animal, daquele cordeiro, passar nos umbrais das portas, comer da carne do cordeiro. E ali você presencia 3 elementos. Você presencia o sacrifício, o que seria sacrificado, que era o cordeiro. Você presencia o sangue e você presencia também o pão, porque ali a instrução era que eles comessem a carne com pão sem fermento. Então você tem o pão, você tem o sangue e você tem o cordeiro que seria sacrificado. Quando você olha para a ceia de Jesus, o que tinha ali? O pão, o vinho simbolizando o sangue e o cordeiro, que era o próprio Cristo, que seria sacrificado. Consegue entender? Então, aquela situação para que eles conseguissem sair do Egito, a Páscoa, o passar sobre, o Passover, como se fala no inglês, essa Páscoa, ela também apontava para Jesus, para a ceia, isso que nós vamos celebrar hoje. Conseguem compreender? Todo mundo pegou a visão? Então, logo depois, no Novo Testamento, estava ali aquele cordeiro, que agora não era mais um cordeiro, era o único cordeiro, o cordeiro perfeito, que seria sacrificado e simbolizado através do vinho e do pão. Nós temos ali o simbolismo do pão e do sangue também celebrado na Páscoa. Por isso, a palavra fala que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Talvez você já ouviu essa expressão, mas você nunca entendeu. Jesus, o cordeiro pascal? Sim, porque a ceia simbolizava o quê? A Páscoa. Amém? A Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate. A Páscoa não tem nada a ver com coelhinho. Não é isso? Então, muito pelo contrário, isso é um sincretismo, né? Foi um pouco da cultura ali e da religiosidade da Grécia misturado com Roma. Então, a cultura greco-romana, o helenismo, que eles pegaram, né, e tentaram colocar tudo isso misturado com a fé cristã. E eles formaram todas essas questões como nós conhecemos hoje, né? Muito pelo contrário, o coelho é conhecido pela questão da fertilidade, enfim, não vamos entrar nesse tema agora. Mas Êxodo 12, 7 a 8 diz assim, Êxodo 12, 7 a 8. Isso aqui é a instrução. Então peguem um pouco do sangue e passem nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Conseguem ver? Então você tem o pão, o sangue e o cordeiro. Assim como na Páscoa, assim como na ceia, o pão, o sangue e o cordeiro. Então, em 1 de Coríntios 5, 7 diz assim, 1 de Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento. O que isso simbolizava? Esse pão sem fermento, o fermento, me diz respeito ao quê? Alguém sabe? O pecado? Alguém sabe o que é o fermento? Olha só, livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova e sem fermento. Como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, aqui,
A palavra, ela nos mostra que Jesus foi sacrificado, assim como naquela Páscoa teve que ter um cordeiro para que eles fossem livres, e Jesus é esse nosso cordeiro pascal. Então nós começamos a entender que existia uma forma de ser conduzido, ao qual hoje nós somos conduzidos de uma outra maneira. Existia uma maneira como eles viviam a vida da fé, e hoje nós vivemos a vida da fé de uma outra maneira. Só que se nós não compreendemos essa diferença, nós não conseguimos ser cristãos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos ser cristãos poderosos em Deus, nós não conseguimos fluir nos dons espirituais. Então, 1 de Coríntios 11, 23 e 26 diz assim, 1 de Coríntios 11, 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice, olha só, este cálice é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança no meu sangue. Antes no sangue de um cordeiro, agora no sangue do cordeiro perfeito. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, o que estamos fazendo hoje é lembrando do sacrifício de Jesus por nós e da sua ressurreição. Isso é um ato de celebração. Antes eles tinham várias celebrações, e agora nós temos somente uma dessas que trazem memória, e essa é da morte e ressurreição de Jesus. Então, nós começamos a entender agora como que os pontos começam a se ligar. E ao mesmo tempo, antes o povo, para falar com Deus, eles tinham um intermediador. Esse intermediador, ou esse mediador, se chamava, que era quem? Nós tínhamos ali no caso a figura de Moisés, não era isso? Aquele que ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. Sim ou não? Moisés era esse que ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. Então, ele era o mediador entre Deus e os homens. Você não tinha livre acesso. E nesse caso, para que você conduzisse uma nação inteira, pense agora você, como líder de uma nação. Pense você, como presidente do Brasil agora. Só que volte a mais de 3.000 anos atrás. Agora, imagine você conduzindo um povo sem toda essa estrutura que nós temos hoje, de tecnologia, organizacional, como temos hoje um sistema democrático aqui. Democrático, né? Pensa nesse sistema e você tem que conduzir esse povo, correto? Como que você vai fazer para que esse povo se conduza de maneira a prezar pelos princípios? Como que você vai fazer para que esse povo seja um povo unido, tenha uma mesma visão? Você passa a esse povo leis, que foi o que Deus deu a Moisés, que são as leis e as ordenanças. Então, Moisés, ele fez a lei para que o povo fosse conduzido até o tempo de Jesus. Então, antes, a lei era aquilo que conduzia o povo. A lei era a forma do cristão, vamos dizer assim, viver, do judeu viver. A lei era o que trazia o direcionamento, vamos dizer, para aquele povo. E aí, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que foram 50 dias de Êxodo 12, que foi a Páscoa, até Êxodo 19, que foi quando eles chegaram ao Monte Sinai. Os judeus, o povo de Israel, quando fizeram a Páscoa, até chegarem ao Monte Sinai, foram quantos dias? Repitam, por favor. Quantos dias? 50. Vamos lá, quantos dias? Eu vou insistir mais uma vez. Quantos dias? Amém. Vamos participar, vamos acordar, vamos vibrar. Amém? Você está aqui para ouvir, para reagir à palavra. Você não é obrigado a gritar, você não é obrigado, mas você tem que reagir, meu irmão. Reaja, reaja, reaja.
capte a palavra, esteja atento, participe. Nós estamos aqui para interagir. A palavra está sendo ministrada, mas nós estamos aqui para interagir. Então foram quantos dias? 50. Vamos acordar em nome de Jesus. Não é não, Silvio? 50 dias. E quando nós olhamos para a Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus, até o dia de Pentecostes, foram quantos dias? 50. O que isso nos mostra? Mais uma coisa, um apontamento do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que a nova vida, a maneira como eles saíram da Páscoa, até a maneira como Deus iria falar com eles, foram 50 dias, e era através do Monte Sinai. O Monte Sinai representa a lei, sim ou não? Monte Sinai representa Moisés, Moisés representa a lei. Agora, no novo pacto, através da Páscoa de Jesus, vamos dizer assim, da sua morte e ressurreição, até Pentecostes foram 50 dias. Só que agora, até Pentecostes, não até mais o Monte Sinai, 50 dias. E naquele dia foi o dia que o Espírito Santo desceu para fazer em seus filhos, em seus discípulos, morada. Consegue entender? Então, antes da Páscoa até Deus falar, eram as leis. Agora, da Páscoa até Deus vir através do Espírito Santo e nos falar, através do Espírito Santo, ali em Pentecostes, também 50 dias. Nós compreendemos que Deus tem uma nova forma de se comunicar com o seu povo, que é fazendo nele morada. Não mais através da lei de Moisés, mas agora através do Espírito Santo que te conduz. Amém? Então, tudo aquilo que era prática da lei, que servia por um tempo, agora caducou. Tudo aquilo que era prática de uma forma de trazer o povo até um tempo onde Deus iria preparar Jesus, o seu Cordeiro perfeito, existiam várias maneiras de se conduzirem. Então eles tinham ritos que eles passavam em águas para purificações, eles tinham ritos que eles faziam vários tipos de penitências, existiam vários dias que eles tinham que celebrar dia disso, dia daquilo, até então, por um tempo determinado, porque depois o Espírito Santo seria aquele que nos guiaria, não mais a lei. Com isso eu quero ler com vocês Gálatas 3, nós vamos do 19 ao 25. Gálatas 3, do 19 ao 25. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Um mediador, entretanto, implica mais de uma parte, mas Deus é um. E aí ele continua, então a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse dado uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dado aos que creem. Depois ele continua, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Conseguem compreender? Agora não temos mais a lei como tutor. Ela tinha um propósito determinado. O povo estava com muitas transgressões. Fora que eles pegaram do Egito vários costumes. Eles viviam junto a um povo pagão. Os egípcios criam em vários deuses. Então, Deus, na sua sabedoria, enviou Moisés, deu as suas leis, até o tempo da vinda de Cristo. Amém? Estamos todos juntos até aqui? Glória a Deus. E então, nós chegamos em Gálatas 5. Quero ler aqui Gálatas 5 com vocês. E Gálatas 5 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo
de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Gente, a circuncisão que ele fala aqui simboliza o quê? A lei. Sim ou não? A circuncisão simboliza a lei. Então, toda vez que vocês lerem aqui circuncisão, não pensem necessariamente no prepúcio do homem, porque senão essa palavra também só vale para homem, não vale para mulher. Faz sentido? Então, quando se fala em circuncisão aqui, está falando de um sistema através do qual Deus guiava o seu povo, que era o sistema da lei. Amém? Então ele diz: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Então, se você quiser cumprir uma coisa da lei, você está obrigado a cumprir toda a lei. E ele continua: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Vocês entendem o que é ser separado de Cristo? Cristo veio para cumprir toda a lei, mas para encerrar nele a lei. E ele simbolizava uma nova aliança. Se você volta a viver pela lei, você está separado daquele que trouxe o novo pacto. Você escolheu viver em uma outra aliança, que já se tornou caducada. Então, Paulo traz aqui, de forma que, se você assim decide viver, você está separado de Cristo. Porque Cristo nos traz a nova aliança. Então ele continua: caíram da graça. Versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós guardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Mediante o Espírito. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem é o fermento? Conseguem compreender isso? E vocês entendem que quando Jesus ordenou que eles comessem aquela Páscoa, aquele momento onde o Passover, né, o Pessar aconteceria, o pão era sem? Conseguem ver que Jesus já estava mostrando, que Deus já estava mostrando que viria um tempo onde o tempo com fermento, que é a lei, não seria mais o pacto ministrado, mas seria um pacto de um pão sem fermento. Veem todos os apontamentos que a Bíblia tem, como que ela é perfeita, ou para alguns ainda está confuso? Quem está confuso, diga amém. Amém. Não estou confuso. Então, olha que coisa incrível. Ali, a própria Páscoa, que os próprios judeus hoje comem sem fermento, já aponta para Cristo, Marcos. Mas eles ainda vivem no tempo do fermento. Ritos, abluções, datas, guarda de X, não pode fazer aquilo. Várias coisas foram instituídas, sabe como? Depois das ordenanças que Deus deu a Moisés, sabe como que foram instituídas algumas ordenanças, Maria Bezerra? Um exemplo, tá? A mulher, se ela visse um cabelo branco saindo dela, tá ok? E ela puxasse aquele cabelo branco, tipo assim, um fiozinho branco aqui, tim, ou sei lá, né? Às vezes nasce uns fiozinhos aqui também. Tirou. Será se essa mulher está fazendo o cabelo? Será se ela está ali no dia de guardar o sábado, fazendo o cabelo? Então calma aí, para que isso não ocorra, vamos instituir mais uma lei. As mulheres não podem olhar no espelho no sábado. Um exemplo, estão entendendo? E assim começaram até chegar em 613 ordenanças. Várias coisas foram instituídas para que eles preservassem pela lei. Então, um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. E ele continua: estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo
e aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Versículo 11. Irmão, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Consegue entender o que ele diz aqui? Se eu estou pregando a circuncisão, a lei, todo o escândalo da cruz não faz sentido. Se eu estou pregando que eu ainda preciso de 7 passos para alguma coisa, se eu estou pregando que para que a unção do Senhor desça sobre mim, eu preciso derramar o óleo na cabeça do Paulo, se eu estou pregando que para que determinada bênção chegue à minha vida, eu tenho que fazer determinado sacrifício ou rito, logo, o escândalo da cruz não faz sentido. O escândalo da cruz foi removido, porque você voltou a um velho pacto, que não pertence mais a um novo pacto trazido através do escândalo da cruz. Amém? Versículo 12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem, pesado isso, né? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então não existe isso, que porque você vive o tempo da graça, você pode fazer tudo. Tudo posso, mas nem tudo lhe convém. Não use dessa ocasião para dar lugar à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Então, logo após isso, no versículo 16, ele começa a instruir, e ele começa a mostrar a vida pelo Espírito. E ele diz o seguinte, versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou você é guiado pelo Espírito, que veio no dia de Pentecostes e hoje habita em nós, ou você ainda está na época do Monte Sinai, onde você é guiado pelas 613 ordenanças. E a palavra nos mostra que a carne peleja contra o Espírito. A palavra nos mostra, aqui no versículo 17, que a carne, o desejo dela é contrário ao Espírito. E que eles estão em conflito um com o outro. E então você ter desejos da carne, você ter desejos, às vezes, de pecar, você tem um desejo de maldizer, você tem um desejo de fofocar, você tem um desejo de brigar, você tem um desejo de voltar a beber, você tem desejo de voltar à imoralidade. É um desejo natural da sua carne. Porém, esse desejo luta contra o desejo do Espírito Santo. E você tem um espírito, corpo, alma e espírito, dado por Deus. Logo, o seu espírito luta contra as vontades da sua carne, e a sua carne contra aquilo que é do espírito. Porém, se você não alimenta o seu espírito, como você vai vencer a vontade da sua carne? É uma pergunta. Se você não alimenta o seu espírito, como que você vai vencer a sua língua maldizente? É uma pergunta. Davi, eu não consigo. Quando eu vi, eu já falei. Quem conhece alguém assim? Quando eu vi, eu já falei. Eu não levo desaforo para casa. Eu falo que não vou falar, mas quando vem, eu pum. Já foi. Pessoa iracunda, pessoa nervosa. Sabe o que é isso? Isso é natural da sua carne. Porém, se você não se alimenta daquilo que é do Espírito, como você vai combater aquilo que é da carne? É por isso que não se combate isso com um período de fome intermitente. Não se combate a vontade da sua carne matando a carne. Mas você combate aos seus desejos naturais de pecado, natural da carne, com a palavra de Deus. O cristão, ele se alimenta pela palavra.
Então, se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não estamos expostos à palavra que transforma, à palavra que alimenta o seu homem espiritual, como você deseja vencer aquilo que antes te escravizava? Como? Eu conheci uma pessoa que era cristã, mas ela não conseguia largar a fraqueza com mulher. Consegue entender? Não conseguia. Não era assim uma vez, aí passou, não é sem querer. Não, era assim, era constante. Eu falava assim, pô, mas de novo, entende, Paulo? Mas de novo. Aí a pessoa falou assim, Davi, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu falei assim, verdade, porque hoje a sua carne está mais forte do que o seu espírito. Quantas vezes, ou quanto tempo por dia você abre a Bíblia para se alimentar? Quantas vezes por dia você coloca uma pregação para ouvir? Quantas vezes por dia os louvores saem dos seus lábios? Quantas vezes por dia você entra para orar? Então tá, esquece. Quantas vezes por semana? Consegue entender? Ele nunca vai vencer, vai ser de mulher em mulher, até engravidar uma, casar, ou então ser mais um, que vai ficar estragando vidas, a dele e a dos outros. Então, o que nós temos que entender é que esses desejos não são coisas de outro mundo, está na sua carne, está na minha. Só que nós seremos somente o homem que Paulo diz, conduzidos pelo Espírito, quando nós tivermos vida no Espírito, quando nós tivermos vida com Deus, quando nós tivermos a vontade de cumprir a palavra, muito além de conhecer a palavra. Está fazendo sentido para alguém? Aleluia! Então, meu irmão, não se culpe de vir o desejo pecaminoso em você. Se culpe, talvez, se é que eu posso dizer assim, de não dar ouvidos à palavra. Que a palavra te instrui a orar e sem cessar, vigiar. Entra para o seu quarto. Vida na igreja, vida em conjunto. Tem pessoas que se distanciam da igreja, de repente a vida está toda... Então, o que nós precisamos é dar ouvidos à palavra, porque ou nós alimentamos o nosso espírito, ou a nossa carne, ela vai sobressair. E Paulo continua, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Eu vou ler de novo aqui, mas eu vou voltar para as obras da carne primeiro, que está em... Efésios 5, 19. Gálatas, obrigado, é isso mesmo. Obrigado. Gálatas 5, 19. Obrigado, G. Gálatas 5, 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, e elas são estas aqui que nós vamos ler juntos: imoralidade sexual, impureza, libertinagens, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Será se nós temos sido dominados por alguns desses desejos, desses sentimentos? Então, ele continua, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Leiam comigo então, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é... Contra essas coisas não há lei. Olha para o seu esposo ou para quem está do seu lado, para sua esposa, e pergunta assim: está faltando um desses em mim? Pergunta aí para o próximo aí.
Não pergunte a você mesmo, tá? Porque às vezes se você pergunta a você mesmo, você fala assim, não, você é doido? Eu sou amável, eu sou benigno. O que é isso? Eu sou paciente. Eu? Inveja? Eu? Agora, pergunte ao seu cônjuge. Pergunte ao seu filho, se está aí do seu lado. Pergunte ao seu pai, Casey, sua mãe. Pergunte aí. Ou é difícil? Então, se algum desses que foram citados tem sido faltoso na sua vida, a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho, ele é capaz de te tornar uma nova criatura, José Vieira. Não é isso? Cristo, quando é gerado em nós, nos torna uma nova criatura. Então, ou somos cheios do Espírito Santo, ou somos guiados pela nossa carne. Nós já falamos aqui a respeito do lobo, da história do lobo no gelo, que o homem sempre fazia uma competição entre o lobo branco e o lobo cinzento. E ele trazia as apostas, e sempre que todo mundo apostava, ele também apostava a ficha dele. E ele ganhava todas. E um dia perguntaram para ele, cara, como que você sempre acertava se é o lobo cinzento ou se é o branco que ia vencer? Aí ele falou, era simples. O lobo que eu queria que vencesse, eu alimentava. Então, 2 dias antes, para que não demonstrasse muita fraqueza, ele não alimentava um e só alimentava o outro. Se ele queria que o outro ganhasse, ele fazia a mesma coisa com o outro lobo. Qual lobo você tem alimentado mais? O branco ou o cinzento? O seu espírito ou a sua carne? Aí às vezes você fala assim, não, Davi, mas eu não alimento a minha carne. Só de você não se alimentar do espírito, você está alimentando do quê, Edson? A carne. Todo dia você tem alguém que vai te xingar, que vai apelar com você. Todo dia você tem alguma coisa apelativa que vai aparecer, mesmo que você não queira, no Instagram, qual rede social que você quiser ver. Todos os dias você vai ter uma situação que pode te irritar, que pode te levar a se estressar. Todos os dias você vai ter uma situação natural que vai alimentar o seu lobo, carne. Mas nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Então Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor, do soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. As pesquisas mostram que o índice de depressão tem crescido ano após ano. Pesquisas científicas médicas, ano após ano. Será se nós temos proclamado o ano aceitável do Senhor? Será se nós temos vivido uma vida cheia do Espírito Santo, ao ponto de que o meu simples passar por um lugar chama a atenção das pessoas? Porque você não anda sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Ele é tão poderoso que as pessoas, ao olharem para você, podem ser impactadas. Já aconteceu comigo uma vez, lá em São Paulo, que eu já contei esse caso aqui. Fomos fazer uma oração na casa de uma pessoa que eu nem conhecia quem era. Eu estava com uma pessoa que me levou lá e falou assim, pastor, vou te levar lá para você orar por X pessoa. Quando eu cheguei lá, não sabia quem que era fulano, nem ciclano. E aí o cara que abriu a porta, que nem era a pessoa ao qual nós iríamos ministrar a oração, olhou e ficou me olhando e saiu de perto. Depois ele voltou e começou a chorar, e chorando muito, mas chorando muito. Ele olhava para mim, desviava o rosto e falava assim, eu sei que eu errei, eu pequei mesmo. Um cara que nem era cristão, eu errei. Aí de repente ele falou assim, eu matei, mas Jesus me perdoa, não perdoa? Eu matei. Aí eu fui saber. É um cara que executava pessoas do sistema do PCC lá. Quando tinha que executar alguém, ele era o cara que ela executava. Quando ia para o tribunal, a sentença era dada, eles iam para a chácara, ele é o cara que executava. Eu nem sabia quem era aquele cara. E naquela noite ele chorava tanto, ele falava assim, eu não consigo olhar para você, cara, o que você tem, o que você tem? E ele ajoelhou e eu orei por ele. Quantas pessoas estão cativas, quantas pessoas estão presas em tristezas, em depressão, quantas pessoas estão vivendo uma vida aprisionada em seus próprios problemas, e nós não estamos fazendo diferença.
Estamos tão distraídos no dia a dia, nos esquecemos de nos alimentar da palavra, nos esquecemos de ler, nos esquecemos de orar. Às vezes não é nem porque você não quer, você nem lembrou. Como que nós queremos ser uma igreja avivada, se nós não temos vida de intimidade? Do que adianta você conhecer de Gênesis e Apocalipse? Do que adianta você citar Gálatas, as 14 epístolas de Paulo, de cor, mas não ser capaz de curar ninguém? Não ser capaz de transformar uma vida que está ali aprisionada em depressão, em tristeza? O que adianta, meu irmão? Me fala, o que adianta? O que adianta você chegar à palavra e falar assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E daí, se sua vida está seca? Sabe de que Jesus chama isso? Sepulcro caiado. Os fariseus dominavam a lei, mas estavam vazios. Será se nós somos esses hoje? E sabemos tudo. Você dita todas as 14 epístolas de Paulo, conhece a Bíblia de capa a contracapa, mas, meu irmão, você está vazio. Tão vazio que está destruindo a sua família, tão vazio que está perdendo seus amigos, tão vazio que está perdendo a sua vida. Aleluia. Aleluia. Então, a Bíblia, a palavra, ela vem para nos exortar, porque o intuito dela é trazer crescimento. O intuito dela é fazer com que nós sejamos a imagem e semelhança do nosso Criador. E a imagem e semelhança do nosso Criador não era um Jesus que falava simplesmente o livro de Isaías. Não. Era um Jesus que falava e fazia, meu irmão. Nós devemos ser esses, estou incluindo toda a igreja, nós devemos ser esses capazes de falar, mas também de fazer, porque a palavra nos dá respaldo para isso. Ela fala que os sinais seguirão aqueles que creem. Qual tem sido o seu sinal? Qual sinal tem me seguido? Uma pergunta: qual sinal tem te seguido, meu irmão? Se sinal nenhum tem te seguido, talvez você não seja um cristão, seja um religioso. Então, Ezequiel 36, 26 a 27. Eles darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. 27. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e obedecer fielmente às minhas ordenanças. Olha o que ele está profetizando aqui. O que aconteceria em Atos. Estão entendendo? Onde nem se ouvia falar de Espírito Santo. O cara está falando disso lá em Atos. Se não é por revelação de Deus. E depois a palavra continua em Joel 2:28, por favor. Joel 2:28. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Nós temos que provocar isso no nosso meio, gente. Não existe se eu estou velho, não, meu irmão. Os velhos terão o quê? Sonhos. Os jovens terão visões. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Deixa eu te perguntar, seus filhos têm profetizado? Você ainda é influência e autoridade sobre seu filho. Por mais que ele casou, você ainda representa uma figura de autoridade. Seus filhos têm profetizado? Ou você tem sido um negligente, que passa a mão na cabeça, mas não é autoridade sobre a sua casa? Versículo 29. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Versículo 30. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Nós temos que clamar mais, nós temos que buscar mais, para que sejamos uma igreja cheia, para que estejamos aqui na capacidade de derramar, de transbordar, sejamos na capacidade daqueles que quando oramos, o Espírito Santo de Deus age através da sua voz. Para quando você orar, meu irmão, não seja só uma oração como uma repetição, Pai nosso que estás no céu, em vão, não, mas seja uma oração eficaz. Deus pode fazer ou não através da sua oração, mas a sua oração tem que ser com fé, a sua oração tem que ser convicta, você tem que declarar como um rei e um sacerdote. Aleluia! João 14:26. Diz assim: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. É por isso que agora não é mais em tábuas de pedra, é por isso que agora está na sua mente, é porque está no seu coração, foi impresso através do Espírito Santo. Consegue entender? Só que se isso não ter acontecido, talvez, é porque o Espírito em você está apagado. Talvez ele está entristecido. Davi entristecido? Sim. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que entender que o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Deus, e ele tem a pessoalidade, é a manifestação de Deus, que tem também sentimento, que tem vontade, tem ciúme de vós, diz a palavra. Nós não estamos relacionando com o poder. O Espírito Santo de Deus é um poder, eu e o poder. Não, meu irmão, é muito além de um poder. É a manifestação expressa de um Deus poderoso, com sentimento, com vontades, com desejos. Amém? Aleluia. Então, Atos 2:4. Nós estamos terminando. Pode se colocar de pé. Atos 2:4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Vamos ler de novo? E todos ficaram cheios, eu quero ler todo mundo junto, em nome de Jesus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Em nome de Jesus, meu irmão, peça ao Espírito Santo de Deus, peça ao Espírito Santo de Deus que Ele te batize no Espírito Santo agora, para que você seja tomado em novas línguas, em línguas espirituais, para que você comece a transbordar do Espírito que já habita em ti, em nome de Jesus. Sacode a poeira hoje, em nome de Jesus, se levante, exerça a autoridade espiritual que já lhe foi concedido. O nosso Cordeiro Pascal, com a sua morte e ressurreição, Ele nos deu a condição de sermos chamados filhos, e se somos filhos, somos herdeiros, e se somos herdeiros, meu irmão, você tem direito a tudo que a palavra diz a seu respeito. Então, em nome de Jesus, que esse momento agora que nós faremos a ceia, você não esteja simplesmente inerte, simplesmente distraído, mas que você esteja se lembrando do sacrifício que foi feito por você, meu irmão. A morte do Senhor Jesus, que foi ali crucificado por nós no madeiro, envergonhado por você, pelas suas transgressões, de uma vez por toda cravando na cruz, para que hoje fôssemos chamados livres, para que hoje vivêssemos o novo tempo, o tempo da graça, para que hoje você não precise mais de uma tábua com tantas ordenanças, mas você tenha em seu coração a lei de Deus, que o Espírito Santo de Deus é quem te conduz. Em nome de Jesus, clame para que você seja cheio do Espírito Santo. Se eu estou falando cheio, é porque é a medida. Se a palavra fala cheio, é porque é a medida. Qual tem sido a sua medida? Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Busque por mais, em nome de Jesus. Busque por mais, em nome de Jesus. Talvez a medida que você está vivendo hoje, nem para você ela tem sido suficiente. Busque por mais, em nome de Jesus.
Sentado à direita de Deus, coroado de glória e honra. O Senhor és exaltado, todo-poderoso Criador, se esvaziou e morreu por mim numa cruz. És exaltado. O Pai lhe deu o nome que está sobre todo nome, Jesus. És exaltado, 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 Exaltado em nações, exaltado sobre a igreja, exaltado na minha vida. ó Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Exaltado, Tu és exaltado, Senhor. exaltado, exaltado, ó Senhor, moído por minhas transgressões, ferido por minhas maldições. Exalte o nome do Senhor. O Senhor És és exaltado, Glória. levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz estava sobre ti. Fui sarado, desejado de todas as nações. És o amado da minha alma, Jesus. És exaltado. O Pai lhe deu o nome que estás sobre todo nome, Jesus. És exaltado, exaltado. Obrigado, Pai. Nós te exaltamos, Senhor, nessa noite.